Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, lá em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Vamos ler o verso 42. Atos 2, 42. Atos 2, 42. Vamos colocar de pé em reverência à palavra de Deus, irmãos, e vamos ler todos juntos a uma só voz. Vamos lá? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém. Poder sentar. Vamos orar mais uma vez. Peço que Deus fale ao seu coração. Senhor, nós louvamos, adoramos o teu santo nome. Toda honra e toda glória, louvor, Pai, seja dado ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, soberano, Criador de todas as coisas, o nosso Criador, sustentador da nossa vida. Obrigado, Pai, por estarmos aqui com os irmãos aqui de Itaporá, com o pastor Israel e cada membro dessa igreja, cada irmão. Que o Senhor continue a obra do Senhor, que o Senhor começou em cada coração aqui. Que teu Santo Espírito, Pai, venha iluminar nosso entendimento para compreendermos a tua vontade revelada, Pai, na tua palavra. Em nome de Jesus, me capacita também, Pai, a transmitir a tua palavra com fidelidade, com clareza. Que o nome do Senhor seja honrado, engrandecido, glorificado. Faça prosperar a tua obra, Pai, neste lugar. Que através desses irmãos que aqui estão, aqueles que talvez faltaram, que eles possam proclamar a tua palavra, ser testemunha do Senhor nesse lugar. Abre as portas, Pai, para a proclamação da tua palavra. Que teu Santo Espírito, Pai, venha operar em vidas aqui neste lugar, aqueles que são escolhidos do Senhor, que possam crer, ouvindo a tua palavra, o teu testemunho do Senhor. O Senhor vem chamar para a salvação, para a glória do Senhor, Pai, que nós oramos, agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós olhamos para o livro de Atos, nós vemos que muitas pessoas, e muitas igrejas cristãs evangélicas olham o livro de Atos com uma admiração, pelas coisas que Deus fez ali, o agir do Espírito Santo na igreja. E nós vemos que o povo de Deus é chamado a viver em santidade. Aquele que está em Cristo é santo, é habitação do Espírito Santo, é selado com o Espírito Santo, é templo do Espírito Santo. Todo cristão verdadeiro, ele é pecador e é santo ao mesmo tempo, separado por Deus e para Deus. E o Espírito Santo que nele habita está santificando esse cristão. Mas nem todos dentro da igreja são santos. Nem todos são nascidos de Deus. Nem todos são salvos. Dentro das igrejas cristãs, irmãos, os membros da igreja, pode existir os libertinos, O apóstolo Paulo, ele encontrou um grupo de libertinos na igreja de Corinto. Eles acreditavam que tudo era lícito ao cristão. Já que eu sou salvo, eu posso fazer o que eu quiser, Era o pensamento deles, A graça barata na vida deles, O Apocalipse menciona os nicolaítas, os seguidores de Jezabel. O livro de Judas fala de homens ímpios que se infiltravam nas igrejas e transformavam a graça de Deus em libertinagem, Ou se viviam, falavam que eram cristãos, tementes a Deus, mas viviam na prática do pecado e transformavam a graça de Deus em libertinagem. Hoje em dia nós temos os neolibertinos, São pessoas ímpias, sem piedade pessoal, sem temor a Deus,
que se apresentam como cristãs, mas usam uma linguagem cristã, muitas vezes têm muitas práticas cristãs, são arrogantes, aduladores dos outros por interesses, né? São sensuais e causam divisões dentro da igreja, com suas ideias heréticas, né? Não estão baseados na sã doutrina da palavra de Deus. A religião dos neolibertinos, ela não vem da revelação de Deus, que é a Escritura, mas ela vem da sua mente carnal. Eles alegam que a graça de Deus torna tudo lícito ao cristão, inclusive a prática da imoralidade. Apoiam o sexo antes do casamento, relações homossexuais, pornografia, o consumo exagerado de bebida alcoólica. Tudo é normal para eles, né? Os neolibertinos. Absorção dos valores mundanos. Os neolibertinos, eles não acreditam em nenhum sistema de ética definido com valores morais e absolutos como a Bíblia. Para os neolibertinos, a palavra de Deus está ultrapassada. Ela precisa ser alterada, modificada, algo precisa ser acrescentado à Bíblia. Para os neolibertinos, a palavra de Deus não é suficiente. Né? Nós olhando, irmãos, para o livro de Atos, nós vemos que essa é a segunda parte de uma obra, né, cujo primeiro volume é o Evangelho de Lucas. O autor de Atos dos Apóstolos, ele nada diz a respeito de si mesmo, nem mesmo na sua dedicatória pessoal a Teófilo. A tradição eclesiástica, a história da igreja, porém, desde cedo, não tem dúvidas que o autor é Lucas. Lucas, ele era médico e historiador. Ele é o único escritor gentio do Novo Testamento. Ele foi testemunha ocular nos ocorridos nas viagens missionárias do apóstolo Paulo. E podemos dizer que Lucas era um dos amigos mais fiéis do apóstolo Paulo, porque ele foi um dos únicos, se você olhar as cartas do apóstolo, que permaneceram fiéis junto com Paulo, que não negaram, né, a fé, permaneceu fiel, era um dos únicos que não abandonaram o apóstolo Paulo. Lucas, ele pode ter tido vários propósitos ao escrever, né, o livro de Atos, pois no seu evangelho ele relata que ele escreveu sobre o Senhor Jesus até a sua ascensão, no evangelho de Lucas. Em Atos ele afirma que o Senhor propagaria a sua obra de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então Lucas queria narrar a expansão vitoriosa do cristianismo. Ele está mostrando que o evangelho seria pregado a todas as nações e ninguém poderia deter o crescimento da igreja. A igreja crescia pela vontade de Deus, é Deus quem produz, que promove o crescimento da igreja. E esse crescimento, irmãos, é de acordo com a obediência de crentes compromissados com a grande comissão, que foi o último mandamento que Jesus deu para os apóstolos, para os discípulos, né? Então Deus, ele faz a obra por meio de crentes compromissados com a evangelização e com o discipulado, né? Então isso que nós aprendemos, né, no livro de Atos, no contexto do livro de Atos. A igreja primitiva, irmãos, de Atos, é um modelo de uma igreja saudável, frutífera, que cumpriu o seu propósito naquela época. Teve muitas conversões, muitos irmãos, não só os apóstolos, eles saíam pregando o evangelho, né? Os novos convertidos, todos que foram perseguidos, começavam a proclamar o evangelho e muitas pessoas iam se convertendo, né? Então era uma igreja cheia do Espírito Santo. Não era uma igreja perfeita, se nós olharmos, não era uma igreja perfeita, mas ela possuía características, marcas de ser uma igreja saudável, uma igreja frutífera, né? E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, pelo menos 3 marcas de uma igreja
saudável. As marcas de uma igreja saudável. A primeira marca de uma igreja saudável que nós vimos nesse versículo 42, uma igreja saudável, ela persevera na doutrina dos apóstolos. Uma igreja saudável, ela persevera na doutrina dos apóstolos. A igreja primitiva, ela começou com o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, Atos 2. Ela prosseguiu com a pregação dos apóstolos, dos irmãos, a pregação cristocêntrica, pregando Cristo, o Redentor, o Salvador. E a permanência dos novos convertidos na doutrina dos apóstolos. Então a doutrina dos apóstolos era o quê? Era o ensino inspirado, pregado oralmente naquele tempo e agora preservado no Novo Testamento. A igreja em Atos, irmãos, era uma igreja que aprendia a palavra de Deus. Era uma igreja que estudava aos pés dos apóstolos, dos mestres ali na igreja, eles aprendiam a palavra de Deus, tinham o ensino da palavra. Os apóstolos, eles continuaram o ministério que Jesus, ele via Jesus ensinando no templo, ensinando para as pessoas sobre o reino de Deus, e eles continuaram esse ministério de ensino da palavra do reino de Deus. Então nós podemos deduzir, irmãos, que o estudo da palavra e o Espírito Santo trabalham juntos, caminham juntos, estudo da palavra e o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade, né? Em João 14, 26, fala que o Consolador, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo que vos tenho dito, disse Jesus. Então o Espírito Santo, irmão, leva o povo de Deus a se voltar para o estudo da palavra, né? Para se submeter à palavra de Deus. Isso é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo nunca vai contra a palavra, a sã doutrina da palavra, né? Tem pessoas, já vi muitas pessoas falando assim, mas negócio de teologia, de estudo bíblico, isso aí mata, a palavra, a letra mata. Não, né? Na verdade, irmão, todas as pessoas, de uma forma ou de outra, mesmo que não estude teologia, é um teólogo de alguma maneira. Todas as pessoas, mesmo que não estude a teologia, ele tem uma visão teológica do mundo, né? Todo ser humano, até o ateu, ele tem um sistema de crenças. Qual que é o sistema de crenças do ateu? Ele crê que Deus não existe. No pensamento dele, ele fica negando que Deus existe. Ele tem um sistema de crenças, né? Então, mas o importante não é ter um sistema de crenças, mas é se a sua crença sobre Deus está de acordo com a verdade da palavra de Deus. Isso que importa, se ela está correta, está de acordo com a Bíblia, né? A igreja do Senhor, irmãos, nós temos que ter uma linha doutrinária, né? Nós não podemos ser aqueles crentes assim que, pastor, eu acredito que nós temos que ser abertos, não importa como que está sendo pregado lá, importante é que eles estão buscando, né? Mas tem muitas religiões aí, irmãos, que pregam um evangelho totalmente distorcido da palavra. E o que acontece com essas pessoas? São pessoas que não têm firmeza na vida cristã. Porque se não está baseado na verdade do evangelho, por exemplo, tem muitos aí que batem de porta em porta e tem uma aparência que são mais crentes do que nós, porque eles estão lá evangelizando quase toda semana, né? E um deles um dia falou para mim, o senhor não acha que nós estamos certos evangelizando? Eu falei, tá, só que está evangelizando heresias, né? Você pregando um evangelho que ensina que Jesus não é Deus, né? Se Jesus não é Deus, ele não pode salvar. A primeira pergunta que eu fiz para eles, falei, quem que é Jesus para vocês? Jesus é Salvador. Vocês adoram Jesus? Não, adoramos só
Jeová. Jesus não é Deus para vocês? Não, Jesus não é Deus. Mas ele fala, eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai, né? Então, se Jesus não é Deus, ele não pode salvar. E por que essas pessoas creem que Jesus não é Deus, irmão? Por quê? Porque não tem o Espírito da verdade, não tem um Consolador, o Paracleto neles. Porque se o Espírito Santo vem sobre a pessoa, ele ensina toda a verdade do Evangelho, toda a verdade sobre quem é Cristo verdadeiro, que Jesus é Deus e também ele se encarnou, é homem, 100% Deus, 100% homem. E se a pessoa não crê, olha para Jesus, não, Jesus não é Deus, ele não tem o Espírito Santo nele, porque o Espírito Santo é o quê? É um holofote para Cristo, ele aponta para Cristo, como nós cremos no Deus Trino, Deus Pai, Filho, Espírito Santo, são três pessoas que subsistem em uma, né? O Deus Trino, nós cremos que Jesus é o Deus. Quem é o Espírito Santo? É uma força, é uma energia? Não. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, é o nosso Deus também, que vem habitar em nós, né? Então é importante ter uma linha doutrinária, irmãos. Crer na interpretação correta da Bíblia, da palavra de Deus, né? Tem muitas doutrinas sobre a vinda de Cristo, por exemplo, né? Todos nós aqui já ouvimos falar numa novela, num filme, num livro, né? Sobre o arrebatamento secreto. É muito popular, mas a Bíblia não ensina isso, não vai haver um arrebatamento secreto. A Bíblia fala que todo olho o verá. Aqui, até no Japão, e o mundo inteiro vai ver Jesus vindo ao mesmo tempo, né? Ele não vai tirar a igreja, livrar a igreja da tribulação, da grande tribulação. A Bíblia fala que a igreja vai passar pela grande tribulação. E o que vai acontecer com esses milhares de cristãos, irmão, que crê que Deus vai tirar ele no arrebatamento da tribulação? O que vai acontecer? Vai vir a grande tribulação se nós estivermos aqui ainda? Vai ser terrível. A Bíblia, os evangelhos falam que nunca houve tribulação como vai ser essa tribulação, a perseguição e tudo que vai acontecer. Então essas pessoas que acreditam piamente que Deus vai tirar eles, quando estiver no meio da tribulação, o que vai acontecer? Essas pessoas Deus nos enganou? Deus nos abandonou? E muitos vão o quê? Apostatar da fé, porque acolheram o quê? 1 Timóteo 4:1, né? Muitos vão apostatar da fé, porque eles acolheram ensinos de demônios, espíritos enganadores, né? Heresias, falsos profetas, falsos ensinos, né? Então a igreja tem que estar fundamentada, irmãos. A pregação, o ensino tem que estar baseado na doutrina dos apóstolos, de Jesus, da palavra de Deus. O que ser tirado e acrescentado, isso não vem de Deus. Deus, ele não é de confusão, não tem várias interpretações, irmãos, a Bíblia, ela só tem uma interpretação. Podemos tirar vários ensinos de um versículo, mas ela quer dizer uma coisa. Deus não é de confusão, né? Como uma irmã falou para mim, pastor, mas tem várias visões aí, né? Várias interpretações. Eu falei, não, irmão, só tem uma. É as pessoas que distorcem a interpretação da Bíblia. Deus não é de confusão. Deus não vai ensinar uma coisa para presbiteriano, uma coisa para outra igreja, outra coisa para cada um crer de uma forma, não. Deus, ele tem uma linha doutrinária da palavra, né? Então nós temos que estar fundamentado, irmãos, na sã doutrina, né? Em muitas igrejas não existe mais a pregação fiel da Escritura. Então temos que respeitar os irmãos, né? Mas nós temos que manter nossa linha doutrinária. Se nós formos abertos para acolher qualquer coisa e dizer amém para tudo que se diz em nome de Jesus, o que vai acontecer? Você vai acolher ensinos de demônios e espíritos enganadores, né? Como diz lá em 1 Timóteo 4:1. Então nós temos que ser crentes bereanos. Tem muitos crentes, irmão, muitas igrejas que estão correndo atrás do sobrenatural, de sinais, de maravilhas, como na época de Jesus, as pessoas pediam sinais para Jesus,
né? E muitas pessoas têm que ver sinal, têm que ver um anjo para ele acreditar que Deus está ali. Ó, Senhor, me dá um sinal que o Senhor está comigo, né? Nós não precisamos de sinal, irmão, precisamos da palavra. Não te deixarei, nem te desampararei. E o Espírito Santo que testifica no meu coração que eu sou filho de Deus, Romanos 8,16. Isso que eu preciso, crer na palavra, né? Não é ver sinais, ver maravilhas, né? Isso não significa nada. Mateus 7, versículo 21 a 23, o que diz lá? Nem todos que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, no julgamento, vão dizer: Senhor, nós temos profetizado em teu nome, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, Senhor, em teu nome fizemos muitos milagres. Jesus vai responder explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Então muitas pessoas vão reivindicar que tiveram experiências sobrenaturais, milagres, em nome de Jesus. Experiências sobrenaturais, milagres, irmão, mesmo que seja em nome de Jesus, não garante que a pessoa é salva. Por isso que Jesus falou assim: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Essa pessoa expulsou demônio, ela profetizou, pregou, ensinou a palavra, né? Ela fez milagres em nome de Jesus, mas Jesus vai falar para elas: ó, não vos conheço, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Aquela pessoa não teve conversão, ela continuou vivendo no pecado, né? O que importa, irmãos, é conhecer Jesus e obedecê-lo. O que importa é conhecer a sua palavra e obedecê-la. Jesus lá em João 10 fala: minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, ouvem a minha palavra e me obedecem. A obediência, o fruto do Espírito, que é a marca do cristão, né? Se ele tem amor, se ele tem obediência, se ele ouve a voz de Cristo através da sua palavra, se ele conhece o seu pastor que é Cristo, né? O que Cristo fez por ele, isso que importa. Profetizar, expulsar demônios, fazer milagre não garante que a pessoa é salva. O que importa é perseverar na palavra, guardar a palavra e fazer a sua vontade. Amém, irmãos? É isso que a Bíblia nos orienta, né? Nós temos que dar graça a Deus pela obra que Deus tem feito em muitas outras igrejas, sim, mas nós temos que ter uma linha doutrinária. Isso é firmeza na fé, né? Isso é firmeza na fé. O Espírito Santo, o principal meio que o Espírito Santo nos santifica é o que? Pela sua palavra. Foi a oração sacerdotal de Jesus, João 17:17. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, né? Qual que é o problema, irmão, de muitos crentes hoje, né? Muitos crentes são que não lê a Bíblia, não aprofunda no estudo da palavra. Muitos hoje em dia, com questão de celular, buscam nos aplicativos estudos pronto. O resultado são o quê? Crentes sem conhecimento, ingênuos, levados por todo o vento de doutrina, né? Então nós não podemos aceitar tudo que se diz em nome de Jesus, irmãos. Nós não podemos dizer amém para tudo que se diz. Então nós temos que ter cuidado, né? Estudar a palavra, para quando você ouvir uma pregação na internet, na televisão, onde for, você saber que aquela palavra veio de Deus ou não, né? 1 João 4 ele fala: provai os espíritos, porque se procede de Deus ou não. Fazem prova, ouve, olha para a palavra, prove o espírito se vem de Deus aquela pregação, aquela palavra ou não. Se não está de acordo com essa doutrina, irmão, essa palavra não vem de Deus. A igreja tem que perseverar na doutrina dos apóstolos e não aceitar nenhum desvio doutrinário, né? Nós temos que estar fundamentado na palavra de Deus. A segunda marca, irmãos, de uma igreja saudável, que nós vemos nesse versículo, que ela persevera no partir do pão. Ela persevera no partir do pão. No partir do pão aqui, diz respeito à prática da Santa Ceia do Senhor. A igreja primitiva, ela mantinha-se firmada
constantemente no memorial da morte de Cristo. E eles praticavam constantemente a participação na Santa Ceia, recordar o sacrifício de Cristo em favor deles, para a redenção dos seus pecados, bem como as promessas da sua vinda, era de grande importância para a vitalidade do corpo de Cristo. Então a vida cristã, irmãos, é uma fé sobrenatural, mas ela também é uma fé racional, baseada no quê? No entendimento da palavra, discernimento espiritual, vem do primeiro ponto, do estudo da palavra, né? Então a Santa Ceia, ela foi instituída por Cristo, para que todo aquele que nele crê participe em sua memória. A Santa Ceia é o que? São sacramentos, né? Um sinal visível, o pão ali, o suco ou o vinho, que representa uma realidade espiritual. O que Jesus fala? Que ele vai estar no meio da igreja, ele está andando no meio da igreja, ele usa os meios de graça, a palavra, né? A Santa Ceia para nos alimentar espiritualmente, é o meio que Deus usa para nos fortalecer, e nós temos que participar pela fé, crendo que Jesus está verdadeiramente ali conosco, conduzindo, né, nos alimentando espiritualmente. Então a Santa Ceia é um sinal externo, né, empregado pelo Espírito Santo na comunicação da graça de Deus ao seu povo. Então o cristão ele tem que ter entendimento. O que é a Santa Ceia? O que eu estou participando? Né? Então tem que ter o estudo da palavra, tem que participar da escola dominical, tem que fazer discipulado, né? O cristão ele tem que ter o desejo de crescer no conhecimento e na graça, para ter entendimento dessas coisas. Então a Santa Ceia também é o que? É sinal de unidade do povo de Deus. Quando eu participo da Santa Ceia, eu estou dizendo que eu estou em comunhão com Cristo e com os irmãos, que somos membros do mesmo corpo, que somos membros do corpo de Cristo, fazemos parte da família de Deus Pai, somos irmãos em Cristo para sempre, para toda a eternidade. O mesmo Espírito Santo que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, habita em mim e nos meus irmãos em Cristo, irmãos. É isso que a Santa Ceia nos ensina, né? Então a igreja tem que participar das coisas de Deus com entendimento, né? Como o pastor cantou o último hino, presta atenção, medita nas palavras, o que nós estamos cantando, tudo tem um significado, tem um propósito, tem um ensino, e isso que nos dá o fortalecimento da fé. Como que a fé vem? A fé vem pelo ouvir a palavra, e nossa fé cresce de acordo com o conhecimento das doutrinas bíblicas, isso que nos dá firmeza, certeza da salvação, e isso não é tirado nem por uma doença, irmãos, né? Então, uns tempos atrás, quando eu estava lá em Cuiabá, trabalhando numa igreja, eu fui visitar um senhorzinho da igreja, 80 e poucos anos, ele até faleceu há alguns anos já, seu João Otacílio. Era um senhorzinho fiel, não perdia culto, né, muitos anos na igreja. E um dia, eu ia pregar nesse dia, eu era pastor auxiliar do pastor Carlos, né? Eu ia pregar nesse dia e fui para a igreja, uns 200 metros da casa da minha mãe. Eu fui lá para a igreja para estudar, de ficar de tarde lá estudando, meditando a palavra, orando, preparando para a pregação à noite. E quando eu saí umas 4 horas lá para fora, que ia voltar para casa da minha mãe, quando eu abri o portão, o seu João Otacílio sentado no meio fio, esperando a igreja abrir 6h30 para o culto, né? Aí eu chamei ele, foi lá para casa da minha mãe, tomou um café lá comigo e tal, e a gente voltou de novo para o culto. E aquele homem, quando eu fui fazer aquela visita para ele lá na casa dele, ele estava com problema de esquecimento, né? Estava esquecendo, e eu perguntei: seu João, o senhor lembra de mim? Aí ele ficou olhando assim. Aí comecei a perguntar dos irmãos mais antigos da igreja, que era da época dele, desde que ele estava na igreja, né? Muitos anos, desde 80 e pouco lá na igreja Moral da Sé, presbiteriana. O senhor lembra do seu João Vieira? O senhor lembra do seu
Zé Rodrigues, da Dona Leia, e ele só balançava a cabeça assim, que eu não lembrava, né? Aí eu falei, seu João, vou fazer uma pergunta para o senhor, é muito importante essa pergunta, hein? Eu estava sentado na varanda com a Dona Maria, a esposa dele, ali conosco ali, né? Aí eu falei, o senhor tem certeza da vida eterna, seu João? Mas é claro, isso aí não pode ter dúvida, hein? Na hora, assim, ó, muitos anos que ele era crente, né? Desde lá do interior que ele morava, né? Então por que o senhor tem certeza, seu João? Ah, porque Jesus é meu Senhor e Salvador. Não lembrava de nada, de ninguém, não lembrava de mim, já tinha vários meses que eu não tinha ido na casa dele, né? Mas quando eu falei isso aí, igual um vídeo que eu vi esses dias de uma senhora de quase 100 anos, que o filho dela chega, não sei se vocês viram, abraça ela assim, mãe, quem que eu sou? Aí ele fala o nome de outros filhos, ele fala, não, eu sou fulano de tal. Ah, você é o fulano de tal, seu filho, né? É, meu filho, né? Aí ele fala da questão da salvação, e ela falou, mesma coisa que o seu João Tacílio. Então, estava enraizado nela há muitos anos, a fé em Cristo, não há dúvida, né? Então nós participamos, irmão, o segundo sinal de uma igreja saudável, de um cristão saudável, é o partir do pão, em memória de mim. Jesus falou, fazei isto em memória de mim, fazendo-nos lembrar com gratidão do sacrifício remidor de Cristo por nós. Quando nós participamos da ceia, significa reavivar em nós a confiança no pacto de Deus conosco, que nos garante a certeza da vida eterna, né? Então aquilo que Deus fez por mim, que me garante a salvação, a vida eterna. Por isso que o seu João Tacílio falou com toda convicção, isso eu não posso ter dúvida, irmão. Jesus é meu Senhor e Salvador, né? Eu não lembrava de mim, mas ele nunca esqueceu Jesus, né? E ele está na glória com o Senhor agora, né? Há alguns anos já, seu João, o Tacílio, né? A terceira marca, irmão, de uma igreja saudável, que ela persevera nas orações. A terceira marca de uma igreja saudável, ela persevera nas orações, né? A igreja primitiva, ela vivia em constante oração, quer comunitária, quer individual. As orações sempre tiveram um papel fundamental na vida da igreja, né? Sempre tiveram um papel fundamental, irmão, na vida do cristão, de forma individual e na vida coletiva da igreja. Tem irmãos que falam assim, ah, mas eu não vou lá na reunião de oração, lá, é só 2, 3 que participam, 6. Ah, esse irmão não sabe o que ele está perdendo. É muito importante, mas eu oro sozinho em casa, eu tenho meus horários de oração, né? Mas é muito importante, irmão, que nós participamos junto com outros irmãos, orando junto, né? Eu já vi muitas bênçãos, irmão, nas reuniões de oração, nos grupos familiares, né? Aqueles que não participam perdem as bênçãos, perdem de ver Deus realizando maravilhas ou respondendo às orações, né? Eu posso dizer que esse crente que perde essas reuniões, não valoriza essas reuniões de oração, pode ser um crente Tomé. Um crente Tomé é aquele que não estava junto com os discípulos quando Jesus apareceu ressurreto e ficou com dúvida. Ah, se eu não ver, se eu não colocar a mão do lado, eu não vou acreditar. E depois Jesus apareceu e fala para ele, bem-aventurados que não viram e creram, né? Então, o crente que não participa, irmão, perde muitas bênçãos de crescimento espiritual, perde momentos de comunhão com os irmãos, né? A principal comunhão ali de oração, né? Em Atos capítulo 1, verso 14, que fala, todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, com os irmãos dele. Todos participavam das orações, homens, mulheres, líderes, liderados, né? Então a igreja, aquele que não participa, está perdendo, irmão. As coisas simples da igreja, que Deus faz coisas maravilhosas, ouvindo a oração do seu povo,
Quantas bênçãos, irmão, quantos milagres eu vi Deus realizando assim, fazendo milagres, né? Na vida das pessoas através daquelas reuniões de oração, né? Daquelas irmãs, aqueles irmãozinhos que estão ali, ó, daquela simplicidade deles, clamando a Deus, orando, e Deus ouvindo o seu clamor. Salmo 34 tem um versículo lá que fala assim, que os olhos do Senhor repousam sobre o justo e seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Salmo 34, né? Então os olhos do Senhor estão sobre o seu povo e seus ouvidos estão abertos ao seu, aquele que clama a Ele, né? Então nós temos que orar, irmão, clamar ao Senhor. É importante que a igreja participe. A igreja, irmão, ela pode ter todos os recursos, ela pode ter estrutura, pode ter pessoas capacitadas, mas sem oração nada funciona, nada vai para frente na obra de Deus se a igreja não orar, né? Se a igreja não orar, né? Então acho que todos nós aqui já ouvimos falar do pastor Charles Spurgeon, né? Que era um pastor batista, e ele costumava pregar para 20 mil pessoas no lugar que eles se reuniam, né? A plateia máxima que ele pregou foi de 23.657, se eu não me engano. Pessoas de outras cidades, de outros países, iam para Londres para participar daqueles cultos, né? No subsolo daquela igreja tinha uma sala enorme, onde cerca de 300, 400 crentes se reuniam ali para orar pelos cultos, clamando a Deus que convertesse pessoas, né? E muitas pessoas se convertiam. Ali, para você ter uma ideia, irmãos, o pastor Charles Spurgeon, ele pedia para os membros da igreja, muitas vezes, não ir na igreja para que deixasse que outras pessoas que vinham de fora primeiro participassem. Os lugares eram reservados com semanas de antecedência, né? Charles Spurgeon era um homem muito estudioso, dotado, capacitado, ele tinha uma das maiores bibliotecas da Europa, né? Então ele era muito dotado, inteligente, estudioso, lia muito, devorador de livro. Mas ele disse uma vez que aquela biblioteca dele era nada comparada com a sala de oração, com a vida de oração da igreja. Ele reconhecia que o sucesso do ministério dele é porque ele era um homem de oração, a sua igreja orava muito por ele. Ele chamava aquela sala no subsolo de oração de aquecedor da igreja, né? Então a igreja precisa orar, irmãos, individualmente e junto com os irmãos. O trabalho mais difícil e mais fácil da igreja é a oração. Parece contraditório, né? Mas é uma verdade. Ele é o mais difícil porque nós temos dificuldade de ter vida de oração. Nós temos dificuldade em nos reunir para orar. Às vezes nós reunimos para tantas outras coisas, para churrasco, para outras lazer, reuniões administrativas, para orar, geralmente aquele desânimo, são poucos, é uma reunião rápida, né? E ela é fácil de... Por quê? Porque todo crente pode orar, todo crente pode falar com Deus. Nós não temos impedimento ainda para nos reunirmos para orar, né? Não tem nenhum decreto, como na época de Daniel, que nós não podíamos orar ao Deus Altíssimo, né? E nós temos toda a liberdade, irmãos. É só planejar um momento de oração, é visitar os irmãos, estar orando junto com os irmãos, né? Você ora por mim, irmão, eu oro pelo Senhor, qual que é o seu pedido? É importante isso aí, ler um texto da palavra, fazer uma oração, né? Então a igreja, nós lembramos que em Atos aqui também, capítulo 6, nós vemos que a igreja estava crescendo muito, e os apóstolos estavam ajudando na assistência social, né? E eles estavam deixando a palavra e a oração de lado, e eles falam assim, ó, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E eles entenderam que não podiam ter um ministério eficaz se eles não investissem tempo em oração. É a mesma coisa para o cristão de forma individual ou em grupo, irmãos. Se eu não orar, eu sou fraco espiritualmente. Se eu não meditar na palavra, eu sou fraco espiritualmente. Esses dois meios de graça têm que caminhar junto na nossa vida. É igual um pássaro, ele não voa só com uma asa. Não é só palavra. Tem que ser palavra
e oração. Oração e palavra. Então a igreja é chamada, irmãos, a ter uma vida de oração de forma individual, cada um diante de Deus, de forma pessoal, ter seu momento devocional da palavra, participar da Santa Ceia, dos meios de graça, estar junto com os irmãos. Isso traz crescimento. Nós não caminhamos sozinhos, nós somos o corpo de Cristo, né? O pastor não pode caminhar sozinho, os irmãos têm que caminhar junto com o pastor, né? Um caminhando com o outro, né? Um orando pelo outro. Essas são as marcas, irmão, de uma igreja saudável. Ela persevera na doutrina dos apóstolos, ela está firmada na palavra e ela não abre mão. Não que nós temos que discutir, brigar, né? Mas temos que falar a verdade em amor para as pessoas. O que está na palavra, não é o que eu penso, o que eu acho, né? Eles perseveravam na comunhão, no partir do pão, né? E nas orações. Perseverança. Nós temos que continuar, irmãos, perseverando naquilo que Deus nos ordena. O que aconteceu com a igreja aí? Versículo 46 em diante: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então a igreja vai ser bem vista nessa comunhão, irmãos, nessa perseverança da palavra, da Santa Ceia, das orações. A igreja é bem vista pela sociedade, ela dá o bom testemunho e Deus vai acrescentando aqueles que são chamados para a salvação aqui na igreja de Itapurá, né? Quem sabe daqui um dia eu vou estar vendo esses bancos aqui lotados, né? Então cada um é chamado a ser testemunho, irmão, do Senhor. É o Espírito Santo que nos capacita a testemunhar. Nós temos que nos dispor: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, envia-me a mim, para proclamar o evangelho para o meu vizinho, para as pessoas que estão convivendo comigo, meus familiares, né? Nós somos atalaias de Deus, irmãos. Cada um de nós que cremos em Cristo, nós somos atalaia, aquele que avisa do perigo. Aquela pessoa que você conhece, que você está convivendo com ela, ela não tem Jesus, ela está indo para o inferno. É isso que a Bíblia ensina. Se ela não receber o Espírito Santo, converter a Cristo, né? A Bíblia fala que não existe purgatório, não tem purgatório. A Bíblia não fala que a pessoa morre e vai para o purgatório. A Bíblia fala também que não tem reencarnação. O homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Quando a pessoa morreu, o destino está selado eternamente, não tem mais missa, não tem vela, acabou. É isso que a Bíblia ensina, não é o que eu estou falando, é só examinar. Se vocês tiverem dúvida aí, procura o pastor Israel para ele mostrar para vocês aqui, que eu não vou estar aqui, né? Nós temos que mostrar na Bíblia. Então nós somos testemunhas diante dessas, responsáveis diante de Deus por essas pessoas. Temos que orar: Senhor, me dê oportunidade para falar para essa pessoa, convida ela para vir na igreja, né? Irmãos, os lugares que eu passei, geralmente onde deu frutos, geralmente eram os irmãos que me convidavam para visitar. Lá no sítio do seu Onofre que me convidou para visitar o vizinho deles, e foram lá o casal batizado. Lá no Júnior, com a Celeste, lá em outro sítio também, nós íamos visitar o seu Antônio e Dona Maria. Deu fruto por quê? Porque eles me convidaram, me levaram lá até essas pessoas. Vamos lá, pastor. E nós cantávamos cânticos, orava, né? E Deus fez a obra na vida daquelas pessoas ali, né? Nós não podemos fazer a obra, é o Espírito Santo que faz, mas nós temos que ir lá. Nós temos que ir lá semear a palavra. Nós temos que falar de Jesus para aquelas pessoas, né? Amém, irmãos? Deus abençoe grandemente a igreja de Itapurá, pastor Israel, sua família, né? Fico feliz, eu estava olhando para o pastor Israel ali, vendo a alegria dele, né? Disposição. E Deus vai abençoar grandemente aqui, pastor, com certeza, né? Sua simpatia aí, sua disposição de fazer a obra, e os irmãos, né?
ajudem, né? Aí o pastor, cada um tem sua função no corpo de Cristo, né? Fala, Senhor, eis-me aqui, vai orando, coloca dentro de Deus e Deus vai mostrando para vocês o que vocês podem ajudar, né? Na obra, né? Primeiro é participando, né? Dos trabalhos, sendo fiel dizimista, ofertante, né? Que Deus tenha abençoado, também seja... E Deus vai abrindo as portas, participa dos trabalhos. Vamos visitar fulano, pastor, vamos... Amém, irmãos? Deus abençoe. Vamos orar mais uma vez, agradecer. Pastor, pode vir aqui. Vamos colocar de pé, irmãos? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, pela tua palavra, que mostram marcas de uma igreja saudável, Pai. Nos ajuda, Pai, guarda essa palavra em nosso coração, nos ajuda a colocar em prática em nossas vidas, nos dê disposição, para que o nome do Senhor seja honrado, engrandecido, que o nome do Senhor seja conhecido neste lugar, através da vida dos irmãos. Usa eles, Pai, como instrumento em tuas mãos, que eles possam perseverar, Pai, na tua presença, na palavra, no partir do pão, nas orações, que eles possam estar juntos aqui em comunhão, louvando, e o Senhor vai acrescentando aqueles que são chamados para a salvação neste lugar. Abençoa essa igreja, cada família representada. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esses momentos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.